simples às mais sofisticadas. Como o Dr. Rodrigo Sawaia falou, nós temos aqui um grande número de sistemas conectados à rede, mas não é só isso. Então, eu peço que vocês acompanhem para que vocês possam aí entender quais são as outras aplicações da energia solar fotovoltaica, tá ok? Bom, pessoal, vou começar a falar aqui do sistema que é mais comum, é o sistema on-grid. Esse sistema, pessoal, ele tem esse nome porque nós conectamos nossa geração à rede de distribuição. Então nós trabalhamos em paralelo com o sistema de distribuição existente. Não é possível, pessoal, termos um sistema on-grid sem ter alimentação de rede elétrica no local. Ele tem que estar sempre conectado à rede. A energia gerada em excesso, ela é revertida em créditos pela concessionária de energia elétrica. E aí nós temos o desconto na conta de luz. Caso a energia gerada não seja suficiente, a rede elétrica compensa a falta. Bom, falar um pouquinho sobre o sistema on-grid. O primeiro elemento é o painel ou módulo fotovoltaico. Esse é o que mais a gente vê. São os painéis de cor azul. A gente tem em cima aqui, ó, dessa luminária, nós temos um painel fotovoltaico, tá? Vou pegar aqui também um. É comum para quem está no setor já ter trabalhado e visto um painel fotovoltaico. Mas para algumas pessoas que é a primeira vez, isso é um módulo fotovoltaico, o nome correto é módulo fotovoltaico. Ele é composto por uma célula. Essa célula é feita de silício, que é um material isolante, e nós temos uma dopagem desse silício com material N e um material P. Então nós temos um wafer que nós falamos. Toda vez que há luz sobre a célula, nós temos aí o desprendimento do elétron e, se houver um caminho, nós temos a circulação de corrente elétrica através de um meio. Então, surge corrente elétrica sempre que há luz. O efeito é fotovoltaico, conversão de luz em eletricidade. Se vocês olharem aqui, ó, vocês podem ver que o módulo fotovoltaico ele já é bem fino, mas o módulo ele serve para dar resistência à célula. A célula ela está depois desse vidro. O vidro é um vidro temperado, é um vidro que resiste a intempéries, resiste à chuva de granizo, por exemplo, e as laterais aqui são feitas de alumínio anodizado. Então é um material muito resistente, tá ok? Atrás nós temos aqui um plástico chamado EVA, e esse plástico aqui dá sustentação mecânica para o conjunto de células. Então as células têm uma tensão elétrica muito baixa, tá? As células têm uma tensão elétrica muito baixa, e no módulo, que é esse conjunto aqui, nós temos um conjunto de células que vão sendo interligadas em série e paralelo para você poder ter assim a tensão e a corrente de um módulo fotovoltaico. Tudo bem? Os módulos comerciais hoje, pessoal, eles não são desse tamanho aqui. Quando nós fazemos uma instalação de uma usina ou quando nós fazemos a instalação em uma residência, geralmente os módulos têm em torno de 2 metros quadrados. Tem 2 por 1. Tudo bem? E mesmo assim, não é só um módulo que vai fazer aí com que nós tenhamos a geração de energia que nós necessitamos. Nós interligamos diversos módulos em série e em paralelo para nós termos assim a potência que nós precisamos. Tudo bem? Então, é feita uma interligação de módulos. Bom, uma vez que nós temos aqui os painéis fotovoltaicos, os módulos fotovoltaicos, eles nos geram uma tensão chamada tensão
contínua. Quem sabe o que é tensão contínua e alternada? Já ouviu falar aqui? A tensão contínua é a tensão das baterias. É uma tensão que não muda a polaridade com o tempo. E a tensão alternada é a tensão que nós temos nas tomadas. Então, para que nós possamos aproveitar a energia dos módulos fotovoltaicos no sistema conectado à rede, nós temos que converter a tensão contínua em tensão alternada. E aí, passando aqui dos painéis, nós temos um dispositivo chamado inversor on-grid ou inversor grid tie. Aqui para vocês verem, eu trouxe aqui um modelinho, esse inversor branco aqui, ó. Esse é um inversor on-grid. Esse inversor ele pode ser ligado à rede elétrica de distribuição e vai funcionar em paralelo com a rede. Ou seja, se eu tiver geração de energia elétrica suficiente pelos painéis, a energia gerada pelos painéis é convertida e alimenta as minhas cargas. Se eu não tiver energia elétrica suficiente sendo gerada pelos painéis, quem vai compensar essa falta de energia é a rede de distribuição. Então, funciona em paralelo e sincronizado. É muito comum nós ouvirmos uma pergunta assim: eu consigo ligar um chuveiro elétrico com energia solar fotovoltaica on-grid? Mesmo que eu não estou colocando uma potência, né? A potência do chuveiro geralmente no mínimo é 5.400 watts. A resposta é sim, é possível ligar todos os equipamentos da sua casa, pois quando não for suficiente a energia dos painéis, quem vai compensar vai ser a rede da distribuidora. Então a potência instalada do sistema pode ser menor do que a potência dos seus equipamentos. Funciona sempre em paralelo. Tudo bem? À noite, pessoal, nós temos aí o desligamento do sistema. Quando não tem luz solar, o inversor ele entra em modo standby, desliga e ele só vai voltar a ligar no outro dia quando nós tivermos aí sol novamente. Tudo bem? Então esse sistema só funciona com energia elétrica da concessionária e com sol. Tudo bem? Pessoal, além do inversor, nós temos os dispositivos de proteção. Essa caixa aqui, para quem não conhece, é uma caixa que é chamada String Box. É uma caixa de proteção, tá? Então, o que basicamente nós temos que proteger? Nós temos que fazer a desconexão do sistema, nós temos que desligar os módulos uma vez que não dá para desligar o sol. Então, sempre que há sol durante o dia, nós temos presença de tensão e corrente elétrica aqui nesses terminais. Se nós formos darmos, por exemplo, uma manutenção no sistema, nós temos que ter um elemento entre os painéis e o inversor que vai desligar, né, que vai desconectar, interromper aqui a corrente elétrica. Então nós temos dentro da string box, aquela caixinha branca, nós temos uma chave seccionadora. É uma chave seccionadora e não é uma chave seccionadora, pessoal, de corrente alternada. É uma chave seccionadora de corrente contínua. É diferente, tá, pessoal? Todo o projeto que é desenvolvido pelas empresas de engenharia são projetos aí específicos para o setor. A gente tem diferenças entre a engenharia elétrica tradicional e a engenharia elétrica para sistemas de energia solar fotovoltaica. Então, nós trabalhamos aqui com tensões altas em corrente contínua, a tensão pode chegar a mais de 1000 volts em tensão contínua, e o elemento tem que ser capaz de desconectar essa tensão, né, e também, consequentemente, a corrente elétrica. Então, o projeto ele é diferente, os componentes são diferentes também. Tudo bem? Além disso, pessoal, como toda instalação, os painéis fotovoltaicos eles ficam sujeitos aí a intempéries, a raios, por exemplo, descargas atmosféricas que podem ser no próprio painel, que pode ser na linha de distribuição ou próximo dos painéis ou da linha. Então, é obrigatório o dispositivo de proteção contra surto, DPS. Então, existe uma linha de dispositivos de proteção contra surto que são específicos para a energia solar
fotovoltaica. Os dispositivos de proteção contra surtos ficam também dentro da caixa da String Box, que é essa caixa branca aqui, onde nós temos, nesse modelo, a chave seccionadora e o dispositivo de proteção contra surto. Pessoal, energia solar fotovoltaica tem que ser encarada como uma vertente da engenharia elétrica. A gente tem que trabalhar sempre com segurança. Infelizmente, tivemos já alguns casos de incêndio no Brasil por motivo de falta de segurança ou inobservância das normas técnicas na hora de se fazer ou uma manutenção ou desconectar o sistema. Tudo bem? Então é muito importante que nós sigamos essas recomendações. Bom, uma vez que nós temos os painéis, passa pela proteção, entra no inversor grid tie. Agora nós temos aqui tensão alternada, tudo bem? Geralmente nós temos 220 volts ou uma fase mais um neutro, ou duas fases, ou três fases. Pode ser ligado em sistema trifásico, pode ser ligado em sistema monofásico, não tem problema. O inversor tem inteligência para sincronizar, detectar qual que é a sua rede e quando ele está bem especificado, ele vai paralelar, vai funcionar em conjunto com sua rede. Então esse inversor aqui, branquinho, por exemplo, ele tem uma potência de 1,5 kW, tá? Ele consegue aí converter, né, a energia de 1,5 kW ou 1.500 watts. No caso das placas, se nós estivermos trabalhando com placa de 300 watts, nós trabalhamos com 5 painéis, módulos fotovoltaicos de 300 watts em um inversor de 1,5. E quais são os maiores tamanhos de inversores fotovoltaicos que nós temos? Temos inversores, pessoal, muito grandes. Temos inversores, esse aqui é de 1,5. Imagina o tamanho dele. Se nós precisamos de mais potência, nós vamos para um de 3, dobra, 6, e assim vai. Temos inversores de 100 kW, de 1 MW. Então são inversores grandes para sistemas maiores, como o Rodrigo passou. Sistemas de usina é utilizado em inversores fotovoltaicos, mas a concepção é sempre a mesma, tudo bem? Então, a partir do momento que nós convertemos, ou nós utilizamos a energia, ou nós devolvemos essa energia para a rede de distribuição. E aí, quando o projeto é aprovado e homologado pela distribuidora, todas as distribuidoras do Brasil têm a obrigação de substituir o seu medidor convencional por um medidor bidirecional. O medidor vai marcar, vai indicar, vai registrar o que você gerou de energia em excesso e o que você consumiu de energia. Fato, sempre durante o dia nós podemos estar gerando ou consumindo. Durante a noite nós estamos sempre consumindo. Então, uma conta que ele vai fazer todos os dias é verificar quanto você consumiu à noite e quanto você gerou durante o dia. Se essa conta, pessoal, bater, se você ficar no 0 a 0, ou seja, se você gerar um pouco mais de energia durante o dia, para poder utilizar essa energia à noite, a sua conta cai para 0 de consumo e você vai pagar somente a taxa de utilização do sistema para baixa tensão, que é a chamada tarifa mínima. Então, nesse caso, nós podemos ter uma economia de energia de 95% ou até mais em relação à conta que você pagava antes. Tudo bem? Geração de energia, fazendo aqui toda a devolução do seu consumo para a rede, tudo que você usa à noite e durante o dia também. Como que é calculado esse sistema, pessoal? Vocês entram em contato com uma empresa de engenharia que faz esse serviço. Lá na Rinlight nós temos uma calculadora que você pode acessar pelo site e já te dá uma boa base. Tudo bem? Não é bicho de 7 cabeças. Nós temos know-how, as empresas de engenharia de um modo geral, como a Impla Solar, por exemplo, tem know-how para poder desenvolver esse tipo de projeto para vocês. Tudo bem? Então, o medidor bidirecional, ele é responsável aí por estar registrando quanto você tem de crédito. E se eu gerar mais energia durante o mês e não consumir, fica de crédito para o próximo. Tem 5 anos de carência para você usar, tudo bem? No verão você vai gerar mais energia,
Se você tiver uma sobra, quando vier o inverno, você vai consumir aquele excesso de energia no inverno, porque você vai gerar menos energia. Tudo bem? Ficou bem claro o sistema on-grid, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Para quem não...